Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com mais um programa Entre Faces, aqui pelo Litoral em Pauta e em breve na TV Litoral em Pauta, que você vai acompanhar. Todas as terças-feiras temos aqui um novo convidado para falar de assuntos dos mais variados. E hoje não é diferente. Estou com alguém que é especialista na arte de corretagem, ele é advogado, ele é engenheiro, tem outros atributos, é alguém muito já rodado aqui em Caraguatatuba no sentido profissional, todos o conhecem e você que não o conhece vai conhecer hoje. Eu estou falando do meu amigo Manuel Luiz Ferreira. Seja bem-vindo, Manuel. Obrigado, Clóvis, obrigado pelo convite. Eu agradeço as palavras, né? A gente já se conhece de alguma data, você também dava palestra, deu cursos na Associação Comercial algum tempo atrás, eu também. E estamos nessa nova fase agora de um empreendimento aí, que é uma novidade também no mercado, que acho que chamou sua atenção, porque... Sem dúvida. É novidade, né? Apesar de já estar na lei há 5 anos, Caraguatatuba é o primeiro empreendimento multipropriedade. Né? Você me pediu para falar um pouco de multipropriedade, em razão do lançamento também. É isso. E as pessoas ficam em dúvida porque se mistura com alguns outros conceitos do mercado imobiliário, sabe? E aí, eu tenho feito alguns vídeos falando sobre a multipropriedade. E tenho sentido lá no plantão de venda as dúvidas, tanto do corretor como também do comprador. Entendi. Né? Ele confunde, ele pensa que é um time sharing. Não é time sharing. E uma diferença muito grande. O time sharing é papel. A pessoa vende papel. Ah, cota. Não, não é cota. Ele vende papel. É como se fosse vendendo um clube de campo. Como se estivesse vendendo título de clube. Um título de clube de campo. E ele é proprietário de um time sharing. Tem alguns time sharing. Veio até cliente atrás de mim perguntando se era verídico aquilo. Eu fui ler e falei, você comprou um time sharing que você foi dono dessa semana há 10 anos. E depois acaba. Ele pode dar continuidade se tiver interesse e tal, tudo, mas é papel. Não é um bem real. E a multipropriedade, que veio há 5 anos atrás pela legislação brasileira, federal, e foi incluída no Código Civil, tá? E abraçado pela LRP, a Lei de Registro Público, né? É que a multipropriedade é um bem real. Você recebe matrícula. Então, por que se confunde com o time share? Porque o time share vende por semana. A multipropriedade vende semana. Né? O time share, no máximo que você pode fazer, 52 semanas do ano, 52 proprietários. A multipropriedade também é 52 proprietários. Tá? Então, veja, se confundem nesse aspecto. Mas no aspecto de garantia, a multipropriedade veio para ficar. Né? E por quê? Porque ela tem matrícula no registro de imóveis. Se a pessoa compra a multipropriedade, aqui no nosso caso, a gente está vendendo no mínimo 4 semanas. Ou seja, cada apartamento vai ter 12 proprietários. Tá? Então, pode ter até 52 proprietários. Imagina para administrar isso, é uma loucura. E aí uma pergunta, Manuel, esse 52, você está falando aí de uma questão de legal, né? De ter a legalidade dentro disso, que até daqui a pouco nós vamos falar, o Manuel tem um conhecimento profundo porque é advogado e com especialização na área imobiliária. Isso. Mas, então, para eu entender melhor, o documento final, que aí você está falando, que aí você vai me dar o nome do documento, constará o nome dos 52 proprietários, é isso? No meu caso, não, porque eu coloquei 4 semanas, né? Então, são 11 proprietários com 4 semanas e um com 8 semanas. Ok. Então, essa unidade, vamos dar exemplo, unidade 41, do quarto andar, 3 dormitórios, né? A pessoa pode comprar 4 semanas e irá receber a escritura dessas 4 semanas num único documento, tá? Mas poderia ser 52. A lei permite. Né? E muitos empreendimentos aí pelo Brasil, principalmente no Nordeste e também em Floripa, né? Que é um mercado de alto luxo, nesses dois, eles vendem por semana. Né?
A ideia é o seguinte, qual que é a ideia nossa de ter lançado 4 semanas, um mês? Tem um estudo de um pessoal de Praia Grande que a pessoa compra um apartamento, único dono, e no prazo de 12 meses, no prazo de um ano, a pessoa usa no máximo 2 meses. E o restante só fica com gasto. Com gasto, exatamente. Então, veja, lá na Praia Grande, Santos, estão lançando cada apartamento ser de 6 proprietários. Eu ampliei para 12, tá? Porque Praia Grande, Santos, mais próximo de São Paulo, da grande São Sim. Paulo, né? Então a invasão é maior, quer dizer, a locomoção é mais fácil. Diferentemente aqui de Caraguá, e nós idealizamos, então, 12 proprietários para cada apartamento. Agora, o que é interessante, não só diminuir a questão de condomínio e tudo mais, mas é a garantia. Então, veja, esse empreendimento, ele está totalmente regularizado. Ele tem número de matrícula, ele tem número de incorporação, ele tá no RI. Quem quiser ir no RI, tirar uma certidão do empreendimento. Só diga isso pra gente, a RI o que é? RI é registro de imóveis. Registro de imóveis. Sabe por quê? A gente fala, o Manuel, como ele tem um conhecimento profundo, ele vai dentro do raciocínio dele. A gente que é leigo no assunto, precisa ficar por dentro. Então, vou explorar o Manuel aqui. Tem alguns também que falam CRI, né? E quando eu falei LRP, é Lei de Registro Público. Boa! Tá? Então, os cartórios do Brasil inteiro seguem essa lei de registro público, né? A lei a gente chama de LRP. Então, existe uma matrícula aberta dessa incorporação, tipo multipropriedade, que a pessoa comprou, está se usufruindo. Precisei fazer um empréstimo no banco. Serve como garantia, porque tem matrícula. A pessoa veio a falecer, tem que fazer inventário, porque é bem real. Ou seja, a pessoa compra aquela unidade naquela fração de terreno dentro de uma fração de tempo. A diferença da timeshare é exatamente isso. Um é papel e outro é escritura. Dá garantia à família, dá garantia a quem compra, e é pro resto da vida, né? Então, quer dizer, ele não é por 10 anos, 15 anos como a timeshare. A outra coisa que confundem também, que o pessoal fala, é cota. É que existem hoje no mercado, aqui em Caraguá e no Brasil todo, tá? A pessoa vende uma cota de participação no empreendimento imobiliário. Então a pessoa abre uma SPE, tá? E convida pessoas a comprar uma cota de investimento. Porque a formatação tributária é diferente, tá? E aí paga-se menos impostos, você entendeu? Então, o empreendimento é tocado por uma SPE e quem toca essa... E SPE é? Sociedade de Participação Específica. Perfeito. Ou seja, aquela empresa é aberta só para aquele empreendimento. Terminou aquele empreendimento, acertou todos os deveres e direitos, aquela empresa é fechada. Tá? E ela só existe para fazer esse empreendimento. E todos os incorporadores hoje partiram pelo SPE porque é mais fácil, tá? E a grande diferença, que eu acho que é importante, as pessoas não sabem, é quem for comprar um empreendimento, seja onde for, seja multipropriedade, seja o normal, seja o que é de tradição no mercado, não importa. Quando você for para um condomínio de edilício em construção, a primeira pergunta que um comprador tem que fazer, eu lembrei disso porque eu nunca falei isso, é se esse empreendimento que a gente chama de PA, se esse empreendimento está sendo feito com PA. O que é PA? É patrimônio de afetação. Por conta lá da época, lá atrás, quem fez isso foi o Lula. Sim. Na época daquela empresa de Brasília, deixou mais de 40 mil famílias a ver navio. Eu lembro. Inclusive o Sérgio Narra lá, né? Alguma coisa assim. Não, Enfim. não é do Narra, não, mas é uma outra empresa. Eu acabei também faz muito tempo. Mas, veja, o que é patrimônio da afetação?
todo incorporador, quando vai iniciar uma obra, ele, quando vai fazer a convenção, ele pode optar com PA ou sem PA, com patrimônio de afetação ou não. O que vem a ser o patrimônio de afetação, que eu acho, quer dizer, quem quer comprar um imóvel tem que ver se nesse imóvel em construção está sendo feito com PA, patrimônio de afetação. Por quê? Porque se o incorporador, se a construtora vier falir ou vier ter um pedido de falência ou entrar nessa nova modalidade de ajuste durante os X anos, não é minha praia o empresarial, sim, mas veja, aquela construção está afetada, ou seja, quem comprou ali não vai ter problema com os credores do incorporador ou da construtora. Entendi. A construtora está passando mal bocado, alguém entra com alguma coisa. As pessoas que compraram esse empreendimento onde tem PA não serão afetadas. E a lei é tão legal, porque é o seguinte, ela cria uma comissão, tá? Essa comissão tem autoridade para fazer a gestão a partir desse momento. E aí ela vai decidir o que vai fazer com o empreendimento. Vão seguir? Vão parar? Essa obra está sendo financiada? Quer dizer, é evidente que numa situação dessa, as partes terão que contratar um advogado com especialização no direito negocial, direito imobiliário, direito registrário, sabe? O direito de registro também é muito importante. Então, as pessoas desconhecem essas garantias, sim, que existem. E por que tem incorporador que ultimamente, você vê como a coisa vai mudando, como existe há muito tempo, ficou muitos anos, não pegava. Aí o governo federal vem e falou, não, vamos abaixar eles chamam a de RED, que é uma receita especial tributária para quem incorpora. E essa reserva, eles desceram percentagem. E por que eles tinham uma certa resistência? Por causa da comissão. A outra coisa, cada 3 meses é obrigado a apresentar o cronograma físico-financeiro, né? E algumas regras, tinha que ter a comissão de obra. Pô, mas eu estou pondo meu dinheiro lá, estou fazendo, e vai ter uma comissão, porque o preço é fechado. No preço de custo, é obrigado a ter a comissão, tá? Mas no preço fechado não era obrigado a ter comissão, e até hoje quem vai fazer preço fechado, vender o apartamento preço fechado, né? Uhum. Mas se ele fizer por PA, ele é obrigado a ter uma comissão. Entendi. Tá? E uma outra coisa, quer dizer, é uma garantia isso, né? Para quem compra, para vamos dizer assim, o consumidor final. É muita informação. Sim, não, inclusive até, e tudo isso que você está dizendo, é válido lembrar, né, nós retomarmos aqui, justamente essa questão que tudo isso está livre, né, a multipropriedade está justamente ajustada, alinhada, para não ter esses problemas, né? Então, na multipropriedade, eu também tenho que optar, porque veja, você pode optar pelo condomínio edilício, tá, que a gente chama o prédio, a incorporação, sim, condomínio edilício, a gente pode fazer preço fechado, preço de custo, tá? E podemos fazer tipo multipropriedade, tanto para preço fechado como para preço de custo. E podemos fazer PA tanto para preço fechado, preço de custo e multipropriedade. Então são opções que a lei vem e deixa para o incorporador e construtor, na hora de fazer a convenção, adotar. Então, de um tempo para cá, a própria Caixa, por uma questão de segurança, viu que a coisa era boa. Hoje, a Caixa Econômica, Banco do Brasil e outros bancos que financiam construções desse tipo, a entrega futura, todos eles estão exigindo agora que a incorporadora faça com PA. Que se não tiver PA, não sai o dinheiro. Porque é a garantia de quem compra. Ou seja, nós estamos amadurecendo nessa área. A gente está desenvolvendo uma legislação para garantia do produtor, do consumidor final. Aquele que é leigo, que não entende e que não gasta para fazer uma consulta junto a um advogado,
tá? É um investimento, nós vivemos isso no dia a dia, compra, venda, isso e aquilo. É normal a gente ver vários tipos de negócios, pequenos, grandes também, né? Alguns complexos, que a gente chama, são contratos complexos, que envolvem mais coisas e mais pessoas, né? E aí, a pessoa mais simples, ou que não tem esse conhecimento técnico jurídico, às vezes quer economizar no advogado. Não, e economia também é aquela história de que o barato sai caro. Mas sabe o que não é barato aqui, que é muito bom, Me Manuel? fala. Aqui, a questão do barato na qualidade, mas o preço é muito legal. Yasmin, de novo, estamos aqui no Café Prosa e Poesia. Essa é a hora que eu adoro, viu, Manuel? Onde a gente toma esse café maravilhoso. Obrigado mais uma vez, Yasmin. Olha só. A gente faz, né? Olha só que legal, coisa linda. Eu quero aprender, então. A gente tem aí, ó, tem o nosso café já no coador. Aí a gente pega aqui a água que já está no ponto, Manuel. Que bacana. E já coloca aqui, ó. Olha que charme. Olha só. Uma tecnologia muito mais tranquila, não precisamos de nada elétrico, já estamos tudo aqui certinho. Então você, meu caro amigo, minha cara amiga que está aí nos assistindo nesse momento, venha conhecer o Prosa e Poesia. Você não vai se arrepender. Um local muito agradável, você tem livros à sua disposição, você tem boa música, bom papo, um ar muito gostoso e um café fabuloso. Mas o café é só a porta de entrada, porque tem muitas coisas gostosas para você aqui. Então, não faça nenhum tipo de cerimônia. Venha você também para o Café Prosa e Poesia, enquanto a gente vai tomar aqui. É isso, Manuel? Estou adorando isso aqui, não sabia que existia essa tecnologia. Essa tecnologia aqui. Não, adorei. Isso aqui é charmoso demais, gente. E eu vou dizer para você, eu sou um viciado no café. Então, e esse café coado assim, ele é diferente do que a gente está acostumado a tomar. Muito legal. Mas aqui tem expresso também, tem todo tipo de café. Mas esse daqui, eu particularmente sou apaixonado. Então, venha você também para o Café Prosa e Poesia. E eu quero aproveitar também para agradecer a mais um dos nossos apoiadores aqui, que é a Autoescola Objetivo. O Manuel, nós já passamos da fase de ter que tirar a nossa CNH, lá atrás já conquistamos. Mas você que está em busca da sua CNH, a Autoescola Objetivo está prontíssima para te atender. Ela tem todas as categorias, incluindo o PCD. Então não perca mais nenhum minuto da sua vida. Tire sua carteira nacional de habilitação com a Autoescola Objetivo. Os contatos estão aqui na sua tela. Ela fica ali em frente ao cemitério municipal do Indaiá. Eles te atendem por WhatsApp. Eles têm todo o conforto para que você não fique aí passando aperto para tirar a sua CNH, para renovar tudo que você precisa em termos de trânsito. Então, essa é a nossa Autoescola Objetivo, mais um apoiador do nosso programa aqui, Manuel. Do nosso amigo? Da Milene Rodrigues. Da nossa amiga, verdade. Milene Rodrigues. A Milene é uma pessoa sensacional. Eu tenho muita sorte aqui em Caraguatatuba de ter contatos e amizades e relacionamentos com pessoas de muito boas, como é o caso do Manuel, como é o caso da Milene, pessoas que estão sempre conosco. Já associarei a Milene quando casada, num contrato, numa negociação de compra e venda. É mesmo? É um pessoal fantástico. Eles são seríssimos, isso eu garanto, tá? Então tá aí. Isso eu garanto. Os conheço de longa data, são pessoas sérias e que sabem o que fazem. Tá vendo? Palavra do meu convidado, não tinha nada combinado aqui, é porque ele conhece mesmo. Caraguatatuba nos dá essa possibilidade de conhecermos uns aos outros e termos esse relacionamento muito saudável. Manuel, vamos tomar nosso café então? Vamos, eu tô aqui tacando meu açúcar. Enquanto nós estamos tomando café aqui, você pode continuar falando aí da nossa multipropriedade, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre mais coisas também, que é a questão de corretagem, tem tanta coisa, né, Manuel? Então, aonde que eu parei? Você estava dizendo justamente sobre... você estava falando do PA, né? PA? Isso, PA. Sim. Então, hoje os bancos, inclusive, para fazer o financiamento do empreendimento, exigem que na incorporação do empreendimento edilício seja feito com o PA. Perfeito. E a razão ainda do governo ter diminuído o imposto sobre todo o empreendimento, tá? E desceu significativamente. Só para você ter uma ideia, Minha Casa Minha Vida, o incorporador, ele paga 0,5% de imposto. Nossa. Muito pouco. Para também custear o imóvel mais barato e tal, o governo desceu...
não deveria nem cobrar 0,5. Pois é. Eu acho que É só uma questão muito pontual, simbólico. E o incorporador, houve uma recente alteração, mas estava em 4,7 ou 4,5, tá? Então, é bom para todas as partes. E é isso que eu falo. Nesses últimos 15 anos, 20 anos, no direito imobiliário tem havido, em razão de os altos e baixos do Brasil, né? Então, vou falar de uma coisa que não tem a ver aqui, mas tem com a informação mais completa. Há poucos anos atrás, a gente sofreu uma baixa onde as pessoas pararam de pagar as construtoras, as incorporadoras, por conta do problema financeiro que todos atravessavam. E começou a haver muito distrato no Brasil. E começou a ir muita coisa para a justiça. E tinha juiz que decidia por uma coisa, decidia por outra, não existia uma jurisprudência uniformizada, as sentenças e acórdão, dependendo do estado, dependendo da cidade. Quer dizer, e veio a lei do distrato regulamentando tudo. Fomos novamente paternalistas nessa questão, porque são poucos os países que adotaram o que o Brasil adotou. Né? Lá nos Estados Unidos, lá no Japão, se a pessoa para de pagar o empreendimento, ele perde o que deu. Aqui não. Tá? Então, a conduta nossa se tem PA, vai devolver 50%. Se não tem PA, vai devolver 75%. Olha a importância do PA que eu falei agora há pouco. Muito bem. Tá? Então, hoje, um distrato ele está regulamentado por uma lei chamada Lei dos Distratos, né? E mudou muita coisa na lei do distrato, porque hoje, quando eu faço uma venda de uma incorporação que tem PA e tem uma outra série de detalhes, se ocorrer o financiamento, eu tenho que fazer um quadro resumo. Ou seja, além daquele contrato que antigamente, agora eu tenho que colocar em cima um quadro resumo. Tá? Um quadro resumo, aonde a lei expressa tudo que tem que vir. É garantia para todos os lados, sabe? A gente está evoluindo. Estamos assim, hoje, por conta de tudo que vai acontecendo de não pensado, não vou falar errado, Entendi. Mas não pensado, está sendo evoluído, está sendo retificado. Eu acho isso muito bacana. Tá? Olha só, veja o quanto que existe de informações nesse meio, né? E aí, essa é para você, corretora que está nos assistindo. O Manuel tem um trabalho muito dedicado a você. Gostoso o café? Muito bom, né? Muito, adorei. Delicioso. Adorei. Delicioso. Então, o Manuel tem um trabalho muito dedicado e oferecido a todos vocês, profissionais de corretagem imobiliária, que é o Corretor Esclarecido, que é um canal onde ele semanalmente abastece com informações para que você possa ter melhores condições de venda, de locação, enfim, de trabalhar de uma forma correta. E olha quantas informações, porque o Manuel é corretor, ele é advogado e é engenheiro. Então ele conhece um tripé ali, 3 pontas do tripé que formam o bom negócio. É isso mesmo, Manuel? Conta pra gente sobre o Corretor Esclarecido. Eu vou fazer um merchandising também aqui. Faça, né? Corretor Esclarecido, todas as sextas-feiras a gente publica um vídeo, tá? Com 12 minutos, máximo 14 minutos, aonde depois você ainda pode aumentar a velocidade para escutar ainda mais rápido. E agora também, todos os dias eu posto artigos no Instagram, né? Com @Manuel Luiz com Z Ferreira.adv. Então, todos os dias, né? Hoje eu estou falando sobre dívida ativa. Né? Hoje eu já publiquei dívida ativa. São todos os dias eu tenho um artigozinho, 2 minutos a 4 minutos de leitura, informações mais rápidas, objetivas e que ajuda o pessoal que está no meio.
Não tenho dúvida disso, porque o retorno está sendo muito gratificante, viu? Verdade. Eu comentei com você, mas olha, está muito legal. Hoje, antes de vir para cá, liguei para um amigo e falou, pô, meu, que legal, estou lendo agora aqui sobre a dívida ativa que você escreveu. Puxa, que legal, eu não sabia. Quer dizer, quem assiste o nosso canal, a maioria é o pessoal já que é ligado ao mundo imobiliário, né? Porque o comprador, ele apesar da internet hoje, ninguém pode alegar desconhecimento, Verdade. né? Mas ele não tem a praticidade. Por quê? Quantas vezes uma pessoa compra imóvel durante a vida? Muita gente compra um imóvel na vida. Quando consegue? Quando consegue. Aí, outros 2, 3... Quer dizer, não é o dia a dia da pessoa. Claro. Mas é o nosso dia a dia. Não, por isso até, inclusive, que eu te falo, né? Essas siglas, esses acrônimos que a gente utiliza, para nós é tudo muito, muito novo. Para você é uma coisa muito lisa, né? Ó, eu não sou de abajular, eu não sou, se eu não estivesse gostando, não ia falar. Mas esse café tá gostoso, viu? Tá ótimo, parabéns aí, hein? É sensacional. Olha só que maravilha. Eu sou um amante de café, eu adoro café. E esse é bom demais. Né? Então, veja, agora, só fazer uma pequena síntese, né, da nossa estada aqui em Caraguá. Cheguei em Caraguá em 1980, uma opção de vida, casado com uma médica que prestou concurso e poderia escolher Caraguá, São Sebastião e Ilhabela. Optamos por Caraguá. E aqui tinham 25 mil habitantes, né? Quando eu cheguei aqui, nós éramos em 18 engenheiros e arquitetos que fundamos a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Caraguatatuba. E naquela ocasião, eu fiz contato e passei a trabalhar como pessoa de confiança, que é o perito judicial. Comecei trabalhando como perito judicial em Caraguatatuba, como engenheiro, fazendo perícias, 11 anos, né? Hoje a cidade cresceu bastante, tem 3 varas civil e uma criminal, né? E aí, tanto contato com advogado, tanto contato com o juiz, algumas curiosidades, porque eu sou um curioso, eu adoro ler, sempre gostei de ler. Isso eu assino embaixo, eu realmente, é verdade, eu tenho uma biblioteca extensa, ele tem muita literatura lá, e sempre na área dele, porque o que é muito legal, que te aprimora cada vez mais. Sim, né, sim. A gente não perde, às vezes a gente dá curso, dá palestra, mas eu assisto muito também palestras, cursos e tal. Eu sou inclusive associado de uma academia chamada Ad Notari, né? Que eu sou o grãozinho de areia lá dentro, sabe? Eu sou o eterno estudante. Eu acho que a gente não pode parar no tempo. E é uma das coisas que me motiva, porque nos altos e baixos da vida, nós começamos aqui, depois da minha separação, fui embora de Caraguatatuba, fiquei 2 anos fora, morei em Natal, 1 ano e meio quase, e retornei por conta que a minha mãe adoeceu, teve um AVC, acabei retornando e ficando. Então, veja, nesse retorno eu fui fazer faculdade de Direito, né? Me formei, prestei o exame da OAB e já fiz logo em seguida o Direito Imobiliário. Né? Fiz a pós em Direito Imobiliário. Depois, dentro do Direito Imobiliário, eu ainda me especializei na tributação para o ramo imobiliário. Tá? Então, eu sou um tributarista especializado no direito imobiliário. Então, veja, comecei como engenheiro e quando eu estava fazendo a faculdade, eu também fiz o curso de TTI e tirei o Cresce também, né, naquela ocasião. E abri uma imobiliária, né, estive por anos na Avenida da Praia, durante um bom tempo eu fiquei. Aí, há 8 anos atrás, eu fui cometido de um câncer, um câncer sublingual. Agosto agora vai fazer 8 anos. Já 8 anos? 8 anos, graças a Deus, tranquilo, né? E
Quer dizer, são as fases da vida, né? A gente vai. Eu acho que é o seguinte, hoje vai evoluindo, É. né? Cada fase a gente tem que ter a humildade de abaixar a cabeça na hora que precisa abaixar, né? Eu acho que é importante isso. Isso é uma qualidade que vocês não fazem, quer dizer, vocês fazem ideia, sim, muitos de nós sabemos, mas essa situação de você entender até onde você pode chegar e ter a Sim. humildade de reconhecer os erros e tudo mais. Ninguém está livre de errar, Manuel. Sim. Ninguém. Então Não. nós temos mesmo que trilhar por um caminho que nos dê essa possibilidade de melhorar sempre. E olha, vocês estão ouvindo aí palavras de alguém que tem toda uma história de vida, além da história profissional, levando a vocês o máximo de conhecimento. Então, só concluindo, qual é o endereço do Corretor Esclarecido? Para a gente assistir? O Corretor Esclarecido é Que está no YouTube. No YouTube, é Corretor Esclarecido, é só digitar que já vai aparecer a gente lá, né? E no Instagram é o meu nome completo, né? @manuelluizferreira.adv. Luiz com Z, mas não se preocupe não, porque vai estar na sua tela, aí você não vai perder legal. contato com o Manuel, não. E se você tem qualquer dúvida, pode falar com você? E você sabe, sim, são as horas sempre. Pode me mandar pergunta, pode ir até ao nosso escritório também. E aí, você falou da questão de todo mundo erra, eu achei muito fantástico. Há 4 semanas atrás, eu fui dar uma palestra a pedido lá dos corretores de São Sebastião, que eles têm lá uma comunidade muito bacana, e um grupo muito bacana de mulheres fortes lá também, gostei muito. E fui falar sobre contratos. E contrato hoje é o seguinte, você digita na internet, você vai encontrar uns 10 tipos de contrato. E às vezes as pessoas preenchem, não sabem nem o que está preenchendo. Porque antigamente você ia na papelaria, comprava aquele. Vinha pronto, impresso. Vinha pronto, já, né? aí você enfiava o carbono embaixo e fazia. E tava ali. Artigo tal, ninguém sabia, mas assinava e tudo bem, né? E aí o que acontece? Lá eu comecei no primeiro quadro, né? É assim, era uma vez 2 arquitetos. Eu acho isso muito legal porque eu fiz exatamente a mesma coisa nessa palestra. Esses 2 arquitetos vieram dos Estados Unidos, tinham feito mais de 1000 marinas, né? Eu, na época, era associado à Abramar, Associação Brasileira de Marinas, e fui assistir shows fenomenais, referência no mundo, esses 2 arquitetos. Ambos americanos? Ambos americanos. E eles tinham, naquela ocasião, eles falaram a mesma coisa, olha, vocês querem aprender dimensionamento? Os livros vão indicar e tudo mais. A gente resolveu fazer uma palestra e mostrar os erros que nós fizemos em algumas das marinas que a gente não se atentou a alguns detalhes, né? E eu acho isso fantástico. E a mesma coisa eu fiz em relação a essa palestra, que eu falei para eles, olha, eu vou comentar com vocês no contrato aonde eu tive mais dificuldade, aonde eu falhei ou aonde clientes me vieram até mim para resolver o problema daquele contrato porque existia falhas. E aí eu falo logo de cara, não existe contrato blindado, tá? Não, meu contrato é blindado. Não existe. Não existe isso. Pode existir sim um contrato quase blindado, vamos assim, mais complexo, mais detalhado, com mais itens, tentando prever tudo. Mas é impossível prever tudo. Claro. A gente não sabe o dia de amanhã. Verdade. Então, veja, eu então fiz uma palestra junto ao pessoal, aonde eu, na minha carreira profissional, encontrei comigo mesmo, em alguns casos meus, né? E de clientes, né? Evidente, sem citar nome e tudo mais, mas algumas particularidades de algumas coisas assim que as pessoas num contrato acreditam muito, não, o que está escrito aqui tá bom, concordo. E assino, quer dizer, tem uma assistência. Não é que eu queira defender a assistência de um advogado, não, gente. Não é isso. Mas é o seguinte, você está comprando um bem de um certo valor, né? Hoje a Minha Casa Minha Vida aqui em Caraguatatuba é 220 mil. Que a pessoa vai ficar pagando 25 anos, 30 anos. Né? Aí você vai comprar um imóvel hoje mediano, 500 mil.
550, né? Então, veja, a pessoa não tem o hábito de fazer isso. Se a pessoa comprar um por ano, depois de 15 anos, a pessoa já está traquejada, tá? 10 anos, né? Mas não é isso que ocorre. A pessoa compra um imóvel, talvez o segundo, às vezes o terceiro, né? Então, tem que pedir um auxílio, sabe? Lógico. Eu acho importante, e principalmente se a pessoa já tem uma certa idade, ser acompanhado pelo filho, pela filha, estar junto com alguém da família, sabe? Acompanhando tudo. Por experiência própria, eu estou falando isso, eu acho importante. Vejam só, isso é muito importante. Olha que, e eu sei que a questão do Manuel ser advogado, ter OAB e tal, tem assim algumas restrições na questão de propaganda e tudo mais que a gente sabe que tem lá. Mas eu posso garantir, de fato, se você precisa de um advogado, não hesite em contar com ele. E vá em busca do especialista. Porque tem aqueles advogados também que querem fazer de tudo, né, Manuel? Mas se você tem essa necessidade de, por exemplo, imobiliário, procure exatamente um advogado que esteja dentro desse padrão. Como é o caso, por exemplo, do Manuel. Não estou dizendo que tenha que ser o Manuel, mas estou dizendo que ele é um deles. Eu acho importante o seguinte, a ética profissional na OAB, ela realmente tem que ser atendida na íntegra. Com certeza. Né? E eu coloco sempre o seguinte, a experiência que a gente vai acumulando no tempo vai dando vivência de alternativas, né? Agora, profissional, tem um advogado, tem vários e tudo mais, não é isso. Agora, eu tenho uma coisa comigo, Clóvis, que é persistir. Sabe, eu sou uma pessoa que persisto, tento ir atrás. Quando eu entrei com a primeira minha usucapião extrajudicial aqui em Caraguatatuba, alguns colegas, mas o nosso registrador, esquece, outros já tentaram. Falei, olha, mas se eu atender a lei, por que não? E pela minha persistência, né? E minha capacidade, persistência e tudo mais, a primeira usucapião de Caraguatatuba, através da justiça extrajudicial, né? Pelo extrajudicial, é minha. Pois é. Né? E isso é uma coisa que ninguém tira da gente. Claro. Tá? Então é currículo, né? Então veja, quando eu trabalhei como engenheiro, secretário de planejamento na prefeitura de Paraibuna, em 1982, nós fizemos lá, junto com a Secretaria de Planejamento, o primeiro, na época nem existia Estatuto da Cidade, fizemos o plano diretor de Paraibuna, tá? Por quê? O que motivou a fazer isso? Para proteger a represa de Paraibuna, para proteger o entorno da represa. Quando ninguém falava, nem sonhava em meio ambiente, Paraibuna, em 1982, aprovou uma legislação, com eu fazendo a gestão, junto com a Secretaria de Planejamento, e fizemos, naquela ocasião, então, aprovado pela Câmara, que está lá até hoje, para quem quiser ver também, né? E o que é muito legal é que naquela época não existia esse termo, e foi numa reunião junto com a Secretaria de Planejamento da Prefeitura e tudo mais, o prefeito queria cobrar IPTU nos vilarejos, né? Naqueles pequenos centrinhos, né? De aglomeração, porque num deles tinha, inclusive, cemitério, no outro tinha iluminação, e ele não tinha como cobrar IPTU, né? E aí surgiu uma coisa que foi para o Brasil inteiro, né? Que é a expansão urbana. Então, hoje em Caraguá tem expansão urbana? Tem. São Sebastião, São José dos Campos, Jacareí, várias cidades do Brasil. Nasceu aqui em Paraibuna. Expansão urbana. A tal expansão urbana que facilita, não só a prefeitura lançou o IPTU também, mas facilita, por exemplo, fazer investimentos imobiliários, né? Fazer um chacreamento,
fazer edifícios comerciais naquele lugar, às vezes falta um banco, às vezes falta uma cooperativa. Então, na expansão urbana tem essa facilidade. Está lá na zona rural, mas aquele pedacinho é expansão urbana. Foi uma saída fantástica na época e que foi copiado pelo mundo. Aí. O que é bom tem que ser copiado, mano. O que é bom tem que ser copiado. E fico muito feliz de saber que você estava à frente disso. Essa você não sabia. Né? Essa eu não sabia, coisa nova do Manuel. Meu amigo Manuel, deixa eu te dizer, aqui o que a gente não tem é tempo, assunto não falta. Vocês viram que o homem sabe de tudo a respeito de imobiliário, não tem como. Então, se você precisar de alguma coisa, você tem aí os contatos na tela para falar com o Manuel. E eu quero dizer a vocês, podem contar, porque realmente eu tenho certeza que vocês estarão em boas mãos. Suas considerações finais, Manuel? Claro, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando mais outra vez com você. Já o conheço bastante tempo, né? Bom. E quero agradecer também a quem estiver assistindo, se também puder dar alguma contribuição aqui para mim e para o Clóvis, né? Boa. Com retorno também. É muito importante o feedback para a gente que está aqui desse lado falando, né? Justiça. E me coloco à disposição de todos. Manuel, meu querido, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Eu tenho certeza que seu tempo não é dos mais tranquilos e sempre arruma um espaço para nós. E assim a gente encerra mais um programa Entre Faces aqui pelo Litoral em Pauta, pelo portal Litoral em Pauta, em breve com a TV Litoral em Pauta. Eu convido você a ficar conosco. Quero agradecer mais uma vez à Autoescola Objetivo pelo apoio. Se você precisa de CNH, está no momento de ter a sua CNH, não tem que ser em outro lugar. É na Autoescola Objetivo que você vai ter o melhor. Os contatos na sua tela, vai lá, fala com a turma da Milene, em frente ao cemitério municipal ali no Indaiá. Agradeço ao Café Prosa e Poesia por essa possibilidade de estarmos aqui. O Manuel que já fez todas as honras e os agradecimentos falando do café. E você, agradeço a você que está sempre conosco. Compartilhe aí o nosso vídeo, ative o sininho, fale para um maior número de pessoas para que a gente possa alcançar cada vez mais as pessoas que tenham acesso a esse tipo de informação como nós tivemos hoje. Como eu digo sempre, saio daqui sabendo um pouco mais hoje sobre o ramo imobiliário. Um grande abraço, a gente se vê na próxima. Valeu, obrigado. Obrigado.